qual vocês vão ser, ter o privilégio aqui, a gente vai poder fazer uma sessão em grupo aí, né? Mas a ideia, então, é discutir um pouco hoje, né, sobre adoecimento e saúde mental. Então, hoje eu venho aqui não como professor de matemática, né, mas como psicólogo. Também, eu já sou mestre em psicologia, né, fiz meu mestrado durante a graduação em psicologia e estou atualmente cursando aí a especialização em psicologia histórico-cultural. Alguém que conhece o que é psicologia histórico-cultural? Eu tenho ouvido falar sobre, mas Tu sabe, Gabi? Pois é, nós somos poucos, né, e desconhecidos. Hoje em dia é muito mais comum falar de cognitivo-comportamental, né, psicologia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, ou a psicanálise, né, acho que a psicanálise aqui em Porto Alegre é muito ainda popular, né, é um fenômeno bem nosso aqui, porque São Paulo, Rio de Janeiro não é tanto assim, né, fora do sul do Brasil é mais cognitivo-comportamental, né. Esses nomes vocês conhecem, já ouviram falar? Cognitivo-comportamental, psicanálise, né. Tem as terapias humanistas também, vocês já ouviram falar também, né, tem a existencial. Tem a existencial. Será que vai ficar? Eu posso. Eu não posso coisar aqui, né? Tem a existencial, tem a fenomenológica existencial, enfim. Mas a psicologia histórico-cultural, infelizmente, aí é pouco conhecida. E isso tem um motivo, né, gente? Muito claro, vou falar um pouco mais depois disso. Mas é que o principal autor da psicologia histórico-cultural é o Vygotsky. Alguém aqui já ouviu falar? Não? Pois é, né? Mas quem faz educação, né? Se tivesse alguns dos nossos professores que são formados na área de educação, eles certamente ouviriam falar já. Porque o Vygotsky vem para o Brasil muito para a área de educação, tá? Se é estudado, assim, dois grandes autores, três, né, na verdade, grandes autores da área de educação no Brasil hoje, que é Piaget, Vygotsky e o Paulo Freire, né? Então, o Vygotsky é um dos três principais nomes na área da educação, porque, assim, ele era bom demais e grande demais para ser ignorado completamente. Então, trouxeram ele para a área da educação, mas nunca chegou à parte mais da psicologia, porque o Vygotsky era um psicólogo, estudou a psicologia, né? Mas as suas teorias de aprendizagem foi o que chegou aqui. E os textos mesmo de psicologia histórico-cultural, gente, são muito recentes, tá? Vocês terem ideia das traduções em português, né? O texto mais recente, mais completinho, assim, dele é de 2024. Né? Tivemos traduções na década de 80, década de 90, mas foi, tipo assim, uma edição só. Hoje em dia esses livros mal existem, tu encontra, assim, de vez em quando nos sebos online, assim, uma edição dessas e é, tipo, R$1.000 o livro. Porque não existe mais, né? Então, assim, quando aparece um, assim, esgota em horas, né? Então tem esse problema da tradução, né, da publicação em português. Tem mais coisa em inglês e espanhol, mas em português é muito pouco mesmo, né? Então, por isso nós somos poucos ainda, mas estamos aí aos poucos crescendo, né? E hoje eu vou apresentar aqui também um pouco do que é isso, tá? Mas bom, gente, falar brevemente, tá? Porque também o foco não é isso, né? Sobre o que é, né, a história da saúde mental, né? Porque, eu acredito, né, que para entender bem algum conceito, a gente precisa entender essa história, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente geralmente fala de dois períodos, grandes períodos, né? Que é o que a gente pode chamar de pré-história, e aí eu até botei para pensar, atual, né? Porque isso é uma visão, né, de ver, né, gente, a história muito pautada por uma visão ocidental, né, positivista, que a gente chama, né, de alegar, assim, que a história começa depois da Revolução Científica, né, que eu vou falar aqui. Mas essas práticas que a gente chama de pré-história, pré-ciência moderna, né, ainda são práticas que até hoje persistem, né? Que é, por exemplo, né, a saúde mental enquanto explicação de espíritos, né, de possessões, né, todas essas explicações sobrenaturais, né. Até se encontrou que tribos muito antigas faziam cirurgias cranianas para tirar esses espíritos da cabeça das pessoas que estavam loucas, né. Então tem registros de cirurgias que viram lá os fósseis lá, né, fósseis não, né, mas os esqueletos lá enterrados que tinham coisas na cabeça, assim, né. Então já se mostrava que se tinha já essa ideia de que coisas estão acontecendo na cabeça e que talvez fossem explicações naturais, ou talvez não, e talvez a gente pudesse consertar de várias formas, né? Uma das formas eram essas cirurgias, mas principalmente essa coisa da possessão, né, dos espíritos. E por que eu digo que é atual, né, gente? Porque até hoje, né, a gente tem, né? Não sei se alguém aqui frequenta ou já frequentou alguma religião de matriz africana. Sim? Então se tem, né, hoje, assim, até hoje, a figura do pai de santo em muitas casas, ela é essa figura que também trata da questão mental, da saúde mental, né? E muitas vezes é explicado, né, por essa visão de que é um orixá ali, ou é um exu, algo que está encarnado, às vezes é um espírito mau, e, enfim, às vezes não é mal também, né, mas eu, inclusive, já atendi um paciente, no meu estágio ainda, que ele via coisas, ele ouvia coisas e tal, ele tinha essa questão, né, isso dava muito sofrimento para ele, mas quando a gente investigou melhor, a gente viu que o que ele via eram os orixás, porque a avó dele era de uma religião, né, era de Umbanda, eu acho,
E ele via os orixás, e esses orixás, quando ele via, na verdade, traziam conforto para ele, porque as vozes ruins, né, que ele ouvia, quando ele chegava a esses orixás e ele via os orixás, na verdade, ajudavam ele e faziam espantar essas outras vozes ruins, né, que falavam para ele se matar, para ele fazer coisas ruins com ele, né. Então, isso ainda é atual, né, e assim, eu acho que a gente tem que... Não é assim, isso não existe, né, e não é verdade. Não, para muitos casos podem ser que realmente, né, seja o que vai ajudar. Mas, enfim, né, veio aí na história da civilização ocidental uma grande questão da revolução científica, né, que é ali no século XVII, né, século XVIII, que vem a ciência ali como esse olhar mais neutro sobre as coisas, né, para analisar os fenômenos, dessa forma, buscar as causas naturais dos fenômenos, né. E aí, isso, então, hoje em dia, né, depois da revolução científica, né, descamba principalmente na medicina moderna, né, então a medicina moderna, a gente foi um grande avanço, né, para a história da humanidade. Se a gente pensar assim que a gente demorou muito tempo até descobrir, por exemplo, que existem bactérias, né? E depois a gente descobriu a existência das bactérias, a gente viu que, então essas coisas podem estar nos causando algumas coisas aqui, né? Que sejam ruins. Depois a gente descobre, inclusive por acidente, não sei se você sabe da história da penicilina, né? Que o primeiro antibiótico foi totalmente por acidente, descobriu lá, tinha um mofo lá, que o cara viu que desse mofo lá, as bactérias não cresciam perto desse mofo, e aí se descobriu que aquele mofo produzia penicilina, que foi o primeiro antibiótico. E isso, obviamente, revolucionou, né, a história da medicina, porque, assim, a gente primeiro descobre a causa de muitas coisas, e depois a gente encontra uma solução para isso. Né? E isso, então, dá todo um outro olhar, né? Isso só vem depois, justamente, da Revolução Científica, né? Só que aí vem a questão, né? E a questão da saúde mental, né? Isso eu já vou falar mais até sobre isso, que enquanto a medicina ia avançando, e muito, né? Isso é inegável, na questão de achar as causas de algumas coisas e achar a solução para essas causas, a saúde mental fica daquele limbo ali de, tá, mas e aí, né? O que a pessoa louca está... Será que é uma... Sim, já se tentou várias coisas, né, gente? Já tentaram achar, uma bactéria, talvez, né? Que esteja no cérebro da pessoa. Inclusive, aí se descobriu, inclusive, existem bactérias, né? Que quando entram no cérebro, causam alucinações. No caso da sífilis, né? A sífilis é uma doença aí... Aliás, eu posso estar falando besteira agora, não lembro se é um vírus ou uma bactéria, até da sífilis, né? Mas eu sei que... Eu acho que é um vírus, né? Que quando ele entra no cérebro, ele pode causar alucinações, né? Então, beleza. Para esses casos, se achou a causa da sífilis. Mas e outros, né? Que se fazia exames, fazia testes, não tinha nada de diferente. Fígado, pâncreas, um órgão comprometido com uma infecção, ela vai pro sangue e deu. Não precisa nem ser uma sífilis. Claro. Né? A gente começa a fazer coisas. Sim, a febre, né? Você descobre que a febre em estados febris muito fortes também causa alucinações. Mas, enfim, ainda sempre ficou aquela questão do louco. O louco, que é a pessoa que não se encaixa, é a pessoa que vai ficar vendo coisas e se investiga e não encontra nada ali, não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada de diferente com aquela pessoa. O que ela tem, né? Então a história da psiquiatria, que, enfim, é toda uma aula, que seria só para isso, né? Ela atravessada por essas instituições extremamente violentas, né? Que é os manicômios. Então a psiquiatria se funda nos hospitais psiquiátricos, são justamente aqueles hospitais que se jogavam as pessoas que não tinham, né, o que fazer com elas. E tentaram fazer muitas coisas lá, né, gente? Então, assim, as lobotomias, por exemplo, né, que é tirar partes do cérebro para ver o que acontecia com as pessoas, né? E mais modernamente, agora, século XX, né, entra as medicações, né, e a psicoterapia. Psicoterapia, né, enquanto uma forma de se tratar o que é mental, começa com Freud, né? A psicanálise é quem inaugura, né, e essa ideia, né, de curar pela fala, né, de ser algo assim que, e não sei se você sabe um pouco da história, né, mas o Freud vai lá, começa a atender as mulheres histéricas, né, que eram chamadas na época, mulheres, claro, de classe alta, né, mulheres que tinham aquela vida que hoje em dia até tá voltando aí na moda, né, essa trad wife, né, esse fenômeno, vocês conhecem, tá voltando aí, que não sei o que é isso. Que é as mulheres que se colocam nessa posição de serem mulheres tradicionais, né, que querem ficar em casa, cuidando da casa, enquanto o marido... Então, essas mulheres que tinham essa vida, né, se viram que o quê? Apresentavam, às vezes, manias, né, que é assim, se cutucar, comer cabelo, né, ficar, ou insônia, às vezes, coisas mais, né, ou alucinações. E aí o Freud, que era um médico, né, atendia essas pessoas, viu que nada funcionava, e aí viu que, às vezes, falando só conversando, de uma forma super aberta, né, permitindo as pessoas serem ouvidas e ouvindo aquelas mulheres falando sobre todas as opressões, principalmente, que elas sofriam naquela época, elas já melhoravam, né? E aí, enfim, ele elaborou toda a teoria, né, do inconsciente, do trabalho inconsciente. Mas a psicoterapia, né, que é essa ideia, é de 1900, né, gente? A gente para pensar, tem 126 anos recém, né?
E as medicações são mais modernas ainda, né? Todas as principais medicações que a gente tem aí são do meio já do século XX, tá? Enfim, então tem a história da saúde mental, esses dois momentos, né? Marcados pela Revolução Científica. Mas a gente não pode deixar de pensar que tudo que estava acontecendo na saúde mental também tem uma base econômica. E é o que eu vou sustentar muito aqui, que a gente não consegue entender nada que acontece no mundo dessa forma abstrata, assim, né? Como se os hospitais psiquiátricos existissem a parte da sociedade. Não, eles eram parte da sociedade. E isso também é explicado pela... Então a gente não pode entender tudo isso sem entender também a economia, né? E aí, claro, também, né? Passando assim a jato nisso aqui, né? A gente tem principalmente a antiguidade ocidental, né? Egito, Mesopotâmia, Grécia, Império Romano, que era marcado por essas sociedades ali muito estratificadas, né? Onde, não sei se vocês inclusive não viram agora a Odisseia, o filme agora recente. Eu quero ver. Quer ver? É muito bom, gente, um filmaço. Então, ali dá pra ver, né? Uma ideia de como é que era essa sociedade, tal, que sim, a mulher lá do rei, não sei se dá spoiler, né, gente? Porque assim, Odisseia é uma história de 2000 anos, né? Mas a mulher tá lá, né? Esperando o rei voltar, né? E aí fica lá um monte de homens disputando pra casar com ela. Enfim, essa coisa assim meio louca, assim, que hoje em dia, né? A gente olha com essa distância histórica e percebe como é estranho, né? Mas enfim, isso era parte, né, do mundo antigo, que a gente chama hoje de antiguidade, né? E aí acontece, né, principalmente na queda do Império Romano, né? Se não me engano é o marco ali da história que se considera que é o fim da antiguidade e o começo, né, da Idade Média, né? Que é o que marcado pelo modo de economia do feudalismo, né? Que é essa economia de servidão, né? Uma sociedade muito estamental, que significa, né, que tem classes muito bem definidas, né? Existe a monarquia, né? Existe o clero e existe todo o resto, né? A função da igreja ali, né? Recebe uma posição muito fundamental. E aí, lembrando que tudo isso aqui também tem relação com o que eu falei antes, porque na época da Idade Média, como é que era visto a saúde mental? Também era visto por esse olhar da igreja, né? Eram possessões demoníacas, né? Era a falta de Deus, eram essas coisas assim. E aí acontece esse grande evento também da história, né, que também marca ali o fim do feudalismo, né, que é a Revolução Industrial Burguesa, que marca então um novo modo de produção, né, que é o que a gente chama de capitalismo. Então isso acontece ali, né, gente, também ali em 1800, né, finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Né? E aí, gente, se cria, né, um tipo de sociedade muito específico, né, que é trabalho assalariado, né, então antigamente um camponês, né, na época do feudalismo, ele não recebia um salário, né, ele trabalhava ali, no seu coisinha ali, sei lá, plantando batata, né? Aí ele plantava as batatas para ele mesmo, e uma parte dessas batatas ele tinha que mandar pro rei, né? Pro feudo lá. E era isso, ele tinha ali na terrinha dele e tal, né? Não existia essa ideia de ganhar um salário, né? Quando alguém ascendia socialmente, sei lá, virava um cavaleiro, né? Geralmente recebia o quê? Recebia terras, né? E, enfim, o salário dele não existia também, ele recebia umas terras que ele ia, por sua vez, ter com as pessoas que trabalhavam lá e que davam uma parte da produção para ele. Então aqui no capitalismo se cria esse tipo muito específico, né, que é o trabalho assalariado que a gente chama, ou seja, a gente tem que trabalhar e recebe um salário para isso, tá? Isso é único na história, né? Não existia antes e só existe agora durante o capitalismo, né? E também, não é muito foco aqui, né, gente, mas por que isso acontece, né, gente? Porque pensar assim, bom, o camponês lá, apesar de, claro, né, a gente olha hoje o feudalismo e vê com essa lente muito anacrônica de pensar assim, era uma vida pobre, né, era uma vida miserável. Mas o camponês, ele, apesar de tudo, ele tinha a terra dele, né? Ele plantava na terra dele, e beleza, uma parte disso ele tinha que dar realmente, né? Mas a terra era dele, né? Era dele também, não existia esse conceito de propriedade, mas ele vivia naquela terra. Sim, não era uma preocupação. Não tinha que pagar aluguel, não existia esse conceito de pagar aluguel, né? Não tinha que pagar pela sua comida, porque ele plantava a sua comida, né? Enfim, hoje em dia, então, aliás, meu ponto era que isso, como é que vai acontecer, né? Essas pessoas que tinham isso para irem de uma condição que elas precisam trabalhar para sobreviver, né? Esse começo, gente, do capitalismo é marcado por muita violência, né? Eu vejo, assim, às vezes se romantiza, né? Essa história do capitalismo como se fosse uma coisa natural, que aconteceu, as pessoas estavam lá e decidiram ir para a cidade para ficar ricas. Sim, só faz sentido porque não existia esse conceito de tu ter que ganhar dinheiro para receber coisas. As pessoas foram obrigadas a fazer isso, né? Existiu lá na Inglaterra, né? É muito interessante esse momento que era a lei de cercamentos, né? Foi uma lei instituída pelo rei lá que, de repente, aquelas terras que eram comuns, elas foram cercadas. Não, agora isso aqui é de fulano. E tu que viveu a tua vida inteira aqui, por gerações, te fode, entendeu? Vai lá agora e vai pra cidade. Trabalhar na fábrica lá. Né? Porque isso não foi feito pensado, claro, gente, porque precisava de trabalhadores lá na fábrica. Cercamento e cerceamento, né?
Então, aí acontece essa grande migração do campo da cidade, né? Que vão, então, todos os trabalhadores trabalhar na cidade porque eles foram obrigados. Basicamente era isso, eles foram obrigados. E aí surge a pobreza, né? O conceito de pobreza. Não existia esse conceito antes, né? Por isso que é estranho dizer que um servo lá do feudalismo, ele era pobre. Tipo assim, é um conceito anacrônico aplicar isso para ele, porque o pobre surge com a necessidade de trabalho assalariado, tá? Mas o capitalismo, né, traz isso aqui, e isso aqui é o grande canto da sereia, né? Porque se antes a gente tinha essa sociedade estamental, ou seja, tu nascia um camponês, tu jamais iria ser um rei. Jamais, né? Mas no capitalismo, tu trabalha, tu recebe teu salário. A princípio, e de fato existe, né, uma certa mobilidade social. Porque talvez, né, o teu trabalho vai ser muito valorizado, talvez tu ganhe muito dinheiro, e talvez com esse dinheiro tu realmente ascenda socialmente. A gente vê isso com os jogadores de futebol, por exemplo, né? Os jogadores de futebol geralmente são muito pobres na sua infância, começam jogando ali, ganhando quase nada, e de repente estão sendo milionários, bilionários até, né? Jogadores aí, os principais são bilionários, a gente não é nem mais milionário, né? Neymar, por exemplo, com certeza. Então, assim, tem, né, essa possibilidade de ascender socialmente. O problema é que isso é a exceção da exceção e não a regra, né? Mas isso é um grande canto da sereia ali que fica nos mostrando que, ó, é possível. É possível. Em tudo que o capitalismo gera, né, para sustentar as pessoas que já tinham, né, dinheiro e tal, eles se espalham, essa ideia se espalha, né, porque tem muita riqueza. Claro. Né? Continua tendo muita riqueza, né? E aí é o desejo, né? O desejo. Isso aí, de novo, assim, não consegui entrar com muitos detalhes, mas, né, a história do capitalismo é marcada por essa expansão, né? Surge na Europa ali, beleza? Aí rapidamente Inglaterra, né? Depois a Alemanha, né? Depois a França, enfim. Os principais países, os Estados Unidos, né? Os principais países se desenvolvem, mas logo percebem que precisa expandir, né? Porque assim, o capitalismo precisa de gente comprando as coisas para seguir aumentando a produção. E aí que entra toda a história do colonialismo, né? Toda a história ali de ir para outros lugares, né? Simplesmente chegar lá, matar todo mundo e impor, né, o seu modo de produção, porque é isso que o capitalismo precisa, né? Ele precisa se expandir, se expandir, se expandir. Por isso que, né, gente, assim, o que é chamado hoje da Era de Ouro, né, do capitalismo, né? Que é ali nos anos 50, no pós-Segunda Guerra, né? Pós-Segunda Guerra é chamado da Era de Ouro do capitalismo, que era nos anos 50, 60, 70, né? De fato, teve muito crescimento econômico nesses países da Europa, Estados Unidos, né? E Canadá, e Austrália, Nova Zelândia, depois Coreia do Sul e Japão, né? Basicamente é isso. Teve esse crescimento por quê? Porque estava expandindo ainda o capitalismo para os outros países, né? Principalmente para a África, aqui para a América Latina, né? Existia ainda essa expansão, né? Hoje em dia, muito do que é explicado do que a gente vive hoje é justamente essa crise de que não tem mais por onde o capitalismo crescer. Não tem mais, né? E aí a gente vê, por exemplo, hoje todos esses investimentos, essa bolha na inteligência artificial, né? É por isso, gente, porque assim, vamos dizer assim, o último respiro, né? Dizer assim, tem aqui alguma coisa que a gente pode crescer. Então se constrói agora data centers gigantescos, né? E aí se investe nisso, esperando, né, que um dia vai gerar um retorno que nunca vai vir, né? Sinceramente, mas enfim, o capitalismo precisa disso, aí muito bem lembrado. E bom, falando um pouco daí, conectando isso, né, com a história da psicologia e psiquiatria, que eu já falei um pouco, né? Mas a psicologia enquanto ciência, né, ela surge antes, na verdade, da psicoterapia, né? A psicologia como ciência, ela é considerada, né, pelo menos assim, na Alemanha, lá no laboratório do Wundt, que é em 1869, que esse começo era muita ênfase nesses processos psicológicos, tá? Se investigava atenção, memória, sensação, percepção, então se fazia várias coisas, assim, quanto tempo para eu dar 2 tiquezinhos aqui para a pessoa perceber que são 2 tiquezinhos diferentes? Porque se for 2 tiquezinhos muito rápido, tu vai sentir como um tiquezinho só. Então se investigava esse tipo de coisinha, assim, qual que é o limiar, né, de tempo para tu sentir 2 percepções diferentes? De atenção, né? O que chama a tua atenção, né? Mais, pra lá e pra cá. Inclusive, meu mestrado, não falei, mas foi nessa área da atenção aí que... enfim, uma coisa boba, né? Eu odiei meu mestrado, mas era o que tinha pra fazer. A gente, na área acadêmica, aprende que a gente tem que fazer o que tem, né? Não o que a gente gostaria de fazer. E aí, a psicoterapia, como eu falei, surge com o Freud, né? Lá na Áustria, em 1900, né? Eu botei 1900, mas se não me engano foi 1901, né? Considerado o início, assim, da psicanálise, que é a publicação do livro dele, A Interpretação dos Sonhos, né? Início do século XX, que é esse método que eu falei da escuta, né, que envolvia, então, esse tratamento principalmente das histéricas, né, que se chamava. E a psiquiatria, né, gente, que é como eu falei já um pouco, né, ela sempre foi o patinho feio da medicina, tá? Por quê? Porque, como eu falei antes, tudo da medicina estava sendo descobertas causas, né, causas biológicas, causas ou do nosso corpo, ou patógenos, né, exteriores, e se descobria a causa, se soubesse a causa,
tu tinha como investigar uma maneira de curar aquela causa. Então, toda a medicina se encaminhava para isso, né? Cada vez mais, ia avançando, 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 avançando. Agora, a psiquiatria sempre ficou naquele assim, tá, e aí? Né? Qual que é o exame que eu faço para detectar a loucura? Né? Como eu falei, tentaram, né, ver se era uma bactéria, se era um vírus, se era isso, se era aquilo. Nunca achou até hoje, né, gente? Até hoje, não existe. Tá? Não existe nenhum diagnóstico de psiquiatria que tenha exame. Tá? Nenhum. O que se faz, né, são avaliações psicológicas, né? Que, por exemplo, né, para autismo, hoje em dia, né, que está muito no boca do povo aí, né? Se faz um teste, né? Assim, é um questionário que tu preenche. Então, envolve uma interpretação de alguém, tá? Não é um exame de imagem, né? Que nem, sei lá... Tem vários tipos de interpretação. Claro. Tipo um câncer, né, gente? Tu vai lá, faz uma ressonância magnética e tu vai lá ver um tumor no teu pulmão, entendeu? Isso aí, beleza, tem câncer de pulmão. E aí tu tem um tratamento para câncer de pulmão, tá? A psiquiatria nunca teve isso. E, na minha opinião, nunca vai ter, tá? Mas eles tentam, tá? Eles tentam muito, 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 muito mesmo. Até hoje, tá? Até, inclusive, do autismo, do TDAH, tem várias pesquisas que mostram, faz um exame do cérebro da pessoa e vê que a espessura cortical é menor na pessoa que tem autismo. Então isso pode ser um exame de imagem para avaliar se a pessoa tem autismo. Mas, no fundo, nunca é assim, entendeu? Porque, na verdade, confunde causa com consequência, sabe? Tipo assim, não é porque a pessoa é autista porque ela tem uma espessura cortical menor. Ela tem a espessura cortical menor porque ela é autista, né? Enfim. E aí sempre foram os piores médicos, gente, tá? Que foram pra psiquiatria, né? Sempre é o refúgio que foi pra psiquiatria, né? Porque eles eram, assim, esses que não tem nada, então, eram os mais vagabundos, que não queriam fazer nada e tal, eram os que iam pra psiquiatria, né? E aí, não à toa, se criou toda essa história aí, né? Dos manicômios, internações forçadas, né? E como eu falei, a psiquiatria sempre nesse papel de controle social, tá? Isso que é muito importante. A psiquiatria sempre agiu, né? Para pegar todas essas pessoas que não serviam pra nada e jogava lá no manicômio, né? E aqui no Brasil, né, gente, a gente passou por um momento histórico muito importante, assim, pioneiro no mundo, tá? Que foi o que a gente chama de reforma psiquiátrica, né? Hoje em dia, no Brasil, né, apesar de que isso não é uma luta ganha, tá, gente? Isso está voltando, tá? Mas no Brasil se passou por essa reforma psiquiátrica, que é acabar com os manicômios, né? Não sei se vocês sabem a história do Hospital Colônia, né, que é, se não me engano, em Barbacena, em Minas Gerais, né? Se forem pesquisar aí, é um horror, né? Inclusive, se não me engano, tem um documentário, um livro, não lembro, que é o Holocausto Brasileiro, o nome, né? Sim, o que se fazia nos manicômios era horrível, né, gente? Inclusive aqui no São Pedro, é muito legal. Um dia, se vocês quiserem, a gente pode ir lá, né? Tem um museu lá no São Pedro, né? Muito legal, a gente pode, quem sabe, fazer um dia de sábado lá e ver. Eu vou contigo, Sônia, até te mostro os caminhos. É? Que eu conheço. Então, eu conheço, já fui lá também visitar paciente. Enfim, né, gente? Então a gente passou por esse momento de reforma psiquiátrica, foi muito importante tirar, assim, essa pessoa do manicômio, botar ela em convivência com a sociedade. Se viu que isso, né, quem diria, né, resolve muito mais do que jogar a pessoa numa cela lá. Só, mas como a medicina desempenha esse papel de controle, né? Não é só a psiquiatria. Né? Claro, a medicina toda. Toda a medicina, né? Com certeza a medicina toda, né? Mas com certeza. Mas a psiquiatria é justamente... A psiquiatria ainda é mais cruel. Claro, porque é justamente, né, Rosane, como não tem um exame físico, a psiquiatria sempre vai poder ser usada para esse controle. Porque, assim, tu não pode dizer que tu vai internar uma pessoa forçosamente, por exemplo, para tratar uma diabetes, né? Aliás, tu até pode dizer, vamos supor, né, assim, uma lei que toda pessoa que tem diabetes é forçada a se internar. Mas beleza, tu tem como atestar se a pessoa tem uma diabetes ou não. Tem um exame para isso. Agora, se tu faz uma lei que todo o louco precisa ser internado, como é que tu atesta a loucura? Né? Vai sempre ser uma questão subjetiva e interpretativa. Né? Sim. Enfim, né, então a primeira conclusão de estudo, né, falando da história, é que a história da saúde mental e do adoecimento, né, psíquico é a história, né, da psicologia e da psiquiatria no capitalismo. Por quê? Porque isso tudo que a gente falou, toda a medicina moderna e a psiquiatria moderna, né, isso surge durante o capitalismo. Por isso que não tem como entender tudo o que acontece em questão de saúde mental se a gente não entender também o capitalismo. E aí que entra qual que é o melhor método, né, para compreender o capitalismo e todas as suas determinações, é o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Né? Aqui, né, gente, claro que é a minha opinião isso, né, que é o melhor método, mas nunca ninguém provou o contrário, ao meu ver. Né? Esse é o método, né, desenvolvido principalmente pelo Marx, né, pelo Marx e pelo Engels. Mas eu botei Lenin, né, o Lenin que foi depois quem fez a Revolução Russa, e o Mao que foi quem fez a Revolução Chinesa, porque ambos também foram teóricos
muito prolíficos, né? Escreveram muito sobre o que é o método também e fizeram suas ótimas contribuições, né? O Lenin na Rússia, né? E o Mao na China, né? Eu botei ele em 1917, né? Foi o Lenin, né? Que foi a Revolução Russa, e o Mao em 1949 foi a Revolução Chinesa. Então, o que é esse método, né? Então vamos explicar brevemente por que ele é também, né, o melhor para entender, né, o que é o capitalismo, né? Primeiro, gente, ele parte de uma lógica que a gente chama de lógica dialética, tá? A lógica dialética, ela se opõe... Tem alguém? Não, é o Bentinho. É um... Entre. A lógica dialética, gente, ela é uma oposição à lógica metafísica, tá? Lógica metafísica é a lógica mais clássica que existe, tá? Se atribui, assim, a Aristóteles, né? Então, o início da lógica metafísica, que principalmente, se chama assim, do princípio do terceiro excluído, que se chama, né? Que é assim, uma coisa ou é verdade ou é falsa. Basicamente é isso, né? Assim, toda a lógica é feita em cima disso. Que assim, que é uma... Não sei se vocês já viram esse filosofia, que eu acho ótimo, assim, né? Que é uma frase do Parmênides, né? Que o Parmênides é um filósofo pré-socrático, que é assim, o que é, e o que não é, não é. Né? Tipo assim, uma coisa parece que ridícula, né? Mas isso tem uma coisa muito profunda nisso, né? Dizendo assim que o ser é o ser, né? E o não ser é o não ser, ou seja, uma coisa ou é ou não é. Na verdade é uma só. Tá? Dá pra fazer a interpretação assim, mas basicamente a gente não aceita contradições, tá? É assim, ou uma coisa é verdadeira ou é falsa. E se ela é falsa, beleza, ela é falsa, deve ser descartada. O que é verdadeiro mantém. Isso é a lógica tradicional, né? A dialética, né? Que começa como a palavra dialética é uma palavra polissêmica, né, gente? Sim, tem vários significados, né? Se vocês veem num dicionário aí, vocês vão ver vários e vários significados, né? Dialética. Existe a dialética como um método de exposição, né? Por exemplo, se vocês forem ler Sócrates, né? Aliás, Sócrates não escreveu, né? Mas Platão, né? Que fala sobre Sócrates, né? Ou o próprio Aristóteles e o próprio Platão, eles usam a dialética como o quê? Como um diálogo, né? Eles apresentam suas ideias como sendo assim, um cara falando e outro cara rebatendo. Então a dialética pode significar isso, né? Mas a dialética, vamos dizer assim, principal, né? O que mais contribui para o desenvolvimento desse conceito é o grande filósofo, assim, né? Ao meu ver, um dos maiores, que é o Hegel, né? Eu não botei aqui, mas é o Hegel, que é um filósofo alemão, ali do finalzinho do século XVIII, né, 1700 e pouquinho ali. Bom, gente, sim, vocês ler Hegel é um exercício de muita humildade, assim, né? Porque se vocês tentarem um dia, é uma coisa absurda, assim, tu lê um parágrafo e tu te sente muito mais burro do que quando começou, né? E tu tenta, e tu não consegue, tá? Realmente, assim, tem gente que não gosta, né? E tem gente que, inclusive, acha que isso não quer dizer nada, né? Tipo assim, o cara está falando desse jeito porque não tem nada para dizer, né? Mas tem gente que vê muita verdade naquilo e uma coisa muito grandiosa ali, que é ele desenvolver a própria contradição como sendo o movimento, tá? Então, o Hegel, como botei aqui, né? A contradição é o movimento, né? O Hegel entende que vai existir duas coisas que são contraditórias e, ao mesmo tempo que uma delas por exemplo, verdade na lógica clássica, né? Uma verdade e outra é falsa, ele entende que aquela coisa que é verdade só é verdade porque a outra coisa é falsa. E a coisa que é falsa só é falsa porque a outra coisa é verdade. Então, logo, as duas coisas coexistem. E é nessa superação, ou seja, quando tu entende a coexistência das duas e busca um novo conceito a partir delas, que tu cria, então, um novo conceito, que vai ter, por sua vez, a sua própria contradição. Essa própria contradição vai criar, por sua vez, um novo conceito. E nisso ele enxerga, então, o movimento do pensamento. Ele começa, né, falando sobre o pensamento, mas depois o Hegel atribui isso todo o movimento da história. Então, o Hegel tenta, né, o grande projeto dele é criar uma teoria da história, né, uma teoria de como a história se desenvolve. Só que daí o Hegel cai no problema que o Marx, né, o Marx foi um grande hegeliano, né, ele estudou muito Hegel, e ele vai atribuir assim, não, o problema do Hegel é que ele é um idealista. Ele entende que a história vai se constituindo só como esse combate de ideias. E aí o Marx, dele mesmo diz, né, que assim, ele pega o método de Hegel e bota ele de pé, ele diz assim, porque no sentido que o Hegel tá falando essas coisas aqui, que é muito, muito legal, mas ele tá falando de ideias, como se fosse só assim, esse movimento da história passando na cabeça das pessoas. Não, o que importa é tu pegar isso e entender na realidade material. Então a grande virada que o Marx dá no método Hegel é justamente o materialismo, né, que é a segunda parte aqui. Lembrando, é materialismo histórico dialético, né? O dialético é usando a lógica dialética, mas materialista, não idealista, né? Porque daí ele vai, oposição ao idealismo, que é a realidade material é que determina as ideias, não as ideias que determinam a realidade material. Embora, né, gente, não signifique que as ideias não tenham efeito, né? É como a gente diz que os sonhos não são importantes, né? E também isso, mas assim... Parece que Hegel, ele consegue
mostrar as duas faces, né? De uma questão. E Marx, ele quer tocar nessas questões, né? Materializar, né, Sônia? Perfeito. Inclusive eu lembrei agora de desenhar isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto isso, né? Mas pra mim, infelizmente ficou muito clichê, né, gente, esse desenho aqui. Mas pra mim é um desenho que explica perfeitamente o que é a dialética. Infelizmente isso aqui, né, virou um clichêzaço. Mas, gente, isso aqui é muito, muito interessante, tá? Lembrando, isso aqui é o Yin Yang, né, que é um conceito da filosofia chinesa. Vocês veem que tudo que a gente está falando aqui, né, é uma filosofia ocidental, né? A filosofia chinesa, por sua vez, estava lá rolando também, né? E a filosofia chinesa, ela encontra certos conceitos muito antes da filosofia ocidental, tá? Então, por exemplo, essa ideia de dialética, por exemplo, que foi, vamos dizer assim, só desenvolvida com Hegel no final do século XVIII, ou seja, 1700 e pouco, lá na China, em 500 antes de Cristo, estava se falando já disso, tá? Que é esse filósofo que é muito interessante, que é o Lao Tzu. Lao Tzu, tá? Que é o do filósofo que hoje a gente chama de taoísmo, né? Taoísmo. Que é, gente, o Tao, né, na filosofia chinesa, é o chamado caminho do meio, tá? Caminho do meio. E aí o Yin Yang vem como essa grande representação, assim, do que seria isso, né? Porque, gente, se vocês notarem o que é o Yin Yang, assim, né? Aqui, pensa que tem um conceito, tá? Um ser, uma essência, né? Que é o preto, né? Mas esse preto só tem sentido em contraste com o seu exterior, que é branco, né? Só que esse branco, por sua vez, também só vai fazer sentido em contraste com outro exterior, que é preto. E que, por sua vez, esse outro exterior preto cria um outro contraste no branco. Então você vê que uma coisa, o ser determina o não ser, que determina o ser, que não determina o não ser. E tudo numa coisa só, né? Pra mim isso é muito lindo, assim. Né? Tá? Enfim, só pra entender o que seria esse conceito da dialética. Mas é o caminho, eu leio sobre essas coisas já há algum tempo, tem uma parada. E desde os meus 16 anos, 15 anos, né? E quando é só com o exercício, é só com o movimento que a gente entende. Perfeito. Né? É assim, tem que se inteirar dessas coisas. Daí, quando está lendo, vai entender depois. Não, a filosofia chinesa é muito interessante, sim, interessante. Bom, e aí a última parte é o histórico, né, gente? Porque materialismo é uma coisa anterior ao Marx, né? Se pensar assim, quando a gente fala até, eu sou materialista, né? O que vem na cabeça, né? Vem assim, eu gosto de coisas fúteis, né? Gosto de coisas materiais, né? Então, nisso, na filosofia, né, seria uma coisa que a gente chama mais de realismo ingênuo, tá? Que é assim, achar que, o que existe é só matéria e pronto. Não existe nada além da matéria, tá? Isso não é, tá, o que o materialismo do Marx entende. Porque isso, de novo, dentro da filosofia seria realismo ingênuo, tá? Porque assim, só o que existe é real e material. O materialismo histórico vai dizer que não, beleza, o que existe é o material. Mas esse material, por sua vez, ele cria uma história. E aí que entra também o negócio da ideia, né? Então a história também é feita de ideias, né? Também é feita por ideias na cabeça de pessoas que, por sua vez, viram movimentos reais. Mas isso só ganha sua realidade nesse movimento. Isso não é real só na cabeça ou não é real só no material. É real no movimento dos dois juntos. E isso vai constituindo uma história. O mundo está sempre mudando, né? Ele não foi sempre de uma maneira só, de um jeito só. Então, perfeito. Então isso aqui, processo histórico. Tá? Então, materialismo histórico dialético tudo tem um processo, tudo é um processo histórico que se desvela na contradição. Tá? E a contradição é o movimento. Isso é a essência do que seria o método materialista histórico dialético, tá? E o que são, então, né, os principais conceitos que derivam disso, né? A história da humanidade é a história da luta de classes, né? O primeiro conceito é esse, que bom, usando essa lente e olhando para a história, e isso também é incompreendido, tá? A gente escreve dessa forma, né? Mas o Marx, quando fala disso, ele fala assim, a história escrita da humanidade é a história da luta de classes, tá? Porque ele determina muito bem que não tem como saber, por exemplo, até na época do Odisseu aí, né? Da Odisseia, né, gente? Isso a gente tem, por exemplo, fragmentos disso, né? Isso é um poema, né? Que foi recuperado muitos anos depois, né? Ou seja, não se tem assim uma história escrita, né? Por história. Posso estar falando besteira aqui na minha área também, né? De conhecimento, né? Mas acho que não existe uma história escrita por historiadores gregos daquela época. Tanto é que só se usa esses textos assim, né? Que os dois textos de Homero, né? Que é a Ilíada e a Odisseia, né? Então, quando o Marx fala disso, fala da história escrita, tá? A história que começou a ser registrada por historiadores, né, por pessoas, tá?
Quando a gente vê isso, a gente vê que a história é luta de classes. Que classes são essas, né? Sempre uma classe que possui propriedade e outra classe que não possui propriedade. E essas classes, então, vão, por sua vez, sempre ter, né, interesses antagônicos. Né? Vão ter interesses que não conseguem ser compatibilizados. Então é nessa luta que vai se desenvolvendo a história. Né? A atual, né, classe dominante é a classe capitalista, que a gente chama. Né? É a classe que detém os meios de produção. Que é o quê, né, gente? Principalmente produção é terra. Né? A terra começa como sendo o principal meio de produção. Mas depois disso, né, vão se desenvolvendo, por exemplo, as fábricas. Né? As fábricas também é um grande meio de produção. Só vocês pararem para olhar, tudo que existe ao nosso redor precisou ser fabricado geralmente por uma fábrica, né? Hoje em dia, pouquíssimas coisas são artesanais, né? Que são, assim, feitas por alguém, só por uma pessoa num quarto qualquer, né? Qualquer coisa vai ser feita por uma fábrica, né, gente? Esse ferro aqui, né? Tem que extrair minério de ferro da mina, né? Tem que processar esse minério de ferro, tem que daí fazer o formatinho do ferro aqui, tem que fazer da madeira, tem que tirar lá a árvore, processar a árvore, fazer a madeira, aí fazer essa mesa. Tudo que constitui nossa realidade hoje é feito, né, através de alguma fábrica. E depois eu vou falar até mais disso, que vocês, não sei se vocês não acham estranho isso, né, porque a gente não vê, né, fábricas. Tipo assim, onde que estão essas fábricas, né? Tipo assim, coisas simplesmente chegam. né, aqui em Porto Alegre, a gente vai considerar uma cidade industrial, né? A gente tem as indústrias, né? Assim, tem lá mais pra Zona Norte, né? Tem umas indústrias lá, tem alguma coisa no centro ainda, mas assim, é pouca coisa, né? O Brasil, no geral, também é considerado um país industrializado, né? Vai existir muita indústria em São Paulo, obviamente, né? No Rio, ali, perto daquela região ali, mas, né? Hoje em dia se perdeu muito, porque você vai ver antigamente, né? O início da Revolução Industrial lá em Londres, por exemplo, era meio óbvio, né? Tu andava pelas ruas e via as fábricas, né? Então era uma coisa que estava ali, né? Hoje em dia é uma coisa muito mais distante, né? Muito mais, assim, etérea. Parece que as coisas só surgem, né? Olha, surgiu essa mesa aqui. A gente não tem nenhuma noção, né, de todo o caminho que isso deve percorrer até chegar na nossa mão, né? Coisas... Parece até que a gente não assim. Exato, que vai ser um conceito que a gente vai falar. Enfim, né, gente, e aí o trabalho, né, também dentro da teoria, né, marxista do materialismo histórico dialético, ele é muito fundamental, que é ele que cria todo o valor, tá? E aqui também tem um detalhe muito importante, tá? Que é muito usado isso para, vamos dizer assim, refutar Marx, né, que é uma coisa ridícula, né? Que é assim, então se todo trabalho cria valor, então eu vou fazer um buraco aqui. Eu estou trabalhando fazendo esse buraco. E eu estou criando valor só fazendo um buraco aqui, não vai usar para nada. Não, né? Então, assim, isso é muito claro na teoria, que o trabalho que cria valor é o trabalho social, tá? Que, assim, é o que se chama de trabalho socialmente necessário. Então, existe uma demanda. Precisamos de mesas para estudantes estudarem. Aí vai ter um trabalho feito para produzir essa mesa para trabalhadores. É este trabalho que cria valor, tá? Não é qualquer trabalho, tá? Porque senão também seria ridículo, né? Também eu posso fazer aqui, eu faço um bolo em casa e dá errado, sabe? O bolo queima. E aí eu tenho que jogar fora aquele bolo. Eu criei algum valor fazendo aquele bolo ali? Não criei nenhum, né? Eu não consumi aquilo, não vendi aquilo, porque aquilo não foi um trabalho socialmente necessário. Agora, se eu faço um bolo, e um bolo legal, e vendo esse bolo para outra pessoa consumir, daí agora esse trabalho criou valor. Porque esse foi um trabalho que foi socialmente necessário, atendeu uma demanda, né? Enfim, né? E aí temos, a partir disso, né, essa grande descoberta, podemos chamar assim, né? Que como todo valor é produzido pelo trabalhador, né? Mas o capitalista é que detém a propriedade dos meios de produção, que é o lugar onde o valor vai ser produzido, então ele vai pagar um salário. Só que esse salário sempre vai ser menor do que o valor que ele extrai do trabalhador. Porque, isso é uma coisa importante, gente. O que o Marx estava tentando fazer quando ele estudou da onde vem o lucro do capitalista. E essa era uma grande questão, tá? Que, tipo assim, não foi o Marx o primeiro a tentar responder isso. Todos os economistas antes dele, né? Adam Smith, Ricardo, tentaram responder isso. Tipo assim, da onde que vem o lucro? Da onde que vem a riqueza, né? Como que a riqueza é produzida? Antes do Marx, você achava que era da troca. Né? Você achava que assim, eu troco uma coisa contigo, a Ana quer uma coisa aqui, eu tenho uma coisa, tu valoriza mais essa coisa do que eu tenho, eu te vendo, tu me paga um valor maior do que o que eu paguei, pronto. Foi criado o valor nisso. Só que pro Marx não fazia sentido, porque assim, se tu vai olhar isso pro macro, para tudo, não faz sentido, porque para o Marx isso é uma troca de valores, não é uma criação de valor novo. Então ele vai identificar que a criação do valor novo é feita na fábrica, na produção, e esse valor novo, que é lucro, né, é sempre o valor que não é pago de salário, que é o que a gente chama de mais-valia ou mais-valor, né? Esse foi um conceito que foi traduzido em português como mais-valia, né? Mas aí existe uma tradução possível que é mais-valor, que eu acho que é até melhor de entender, né?
Em inglês, por exemplo, é surplus value, né? Que seria até mais direto, assim, que surplus significa lucro, né? Então seria valor de lucro em inglês, traduzindo literalmente, sim. Para o português ficou mais-valia, né? E aí, gente, a generalização da forma mercadoria, aquilo que a gente falou, lembra que eu falei? Tudo no capitalismo agora só é acessado através do dinheiro, né? Antes, um camponês não precisava pagar aluguel, não precisava pagar pela sua água, pela sua comida. Agora a gente tem que pagar por tudo. Tudo é uma mercadoria. Tudo é vendido, né? Então a gente só mora se a gente pagar por essa moradia, a gente só come se a gente pagar por essa comida, a gente só bebe, a gente só se veste se a gente pagar por isso. Como a gente tem que ter dinheiro para isso, a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar para ganhar salário, para ter acesso a todas as coisas da vida. Então isso a gente chama de generalização da forma mercadoria, tá? E aí aquilo que eu estava falando, Zani, isso é muito importante, que é um conceito fetiche da mercadoria, tá? Quando a gente fala de fetiche também, a gente pensa, não sei, né, em coisas... o nosso fetiche... o nosso fetiche, né? O fetiche por peça, sei lá. Não, né, gente? Fetiche da mercadoria, tá? Fetiche, a origem da palavra, né, é de tipo assim, fantasma, de fantasmagórico, tá? Então, fetiche da mercadoria é que aquilo que a gente tá falando, as coisas hoje em dia, elas surgem. E a gente não tem nenhuma ideia do que teve que ser empregado de valor, de trabalho ali. Então, as relações sociais na produção são obscurecidas, né? Isso só surge aqui, por exemplo, eu quero comprar um café. Eu vou no mercado e compro café. Pronto. Eu não preciso pensar onde foi feito esse café, em que condições os trabalhadores escolheram esse café, como que ele foi transportado até chegar no mercado, como que ele foi embalado, como ele foi processado. Tudo isso são relações sociais. Tudo isso são pessoas trabalhando para fazer isso acontecer, e isso é completamente obscurecido. Porque eu tenho só uma mercadoria que custa tanto, eu tenho esse valor, eu pago e fechou. Do trabalho, né? O valor do trabalho. E aí que a gente chega num ponto importante. Isso aí. Que aí, né, já vou chegar na parte da saúde mental aqui, né? A alienação, tá? Isso é um conceito muito importante, tá? Que é a separação do trabalhador do produto do seu trabalho. Que é o que, gente? Quando a gente está no capitalismo tem que trabalhar, a gente trabalha para uma empresa e a gente não tem ideia, entendeu? Do produto, às vezes, final do que a gente está trabalhando. Né? E a gente, inclusive, não participa em nada das decisões dessa empresa. A gente está ali, trabalhando pelo nosso salário, tá? E simplesmente a coisa vai andando, sem a gente saber de nada, sem a gente ter consciência de nada. Então, a gente está separado do produto do nosso trabalho. Né? Enfim, isso vale para tudo, tá, gente? Então, eu já vou falar que existem, claro, profissões que são menos alienadas que outras. Tipo a minha, como psicólogo, e como professor também. Né? Professor e psicólogo, por exemplo, são serviços, né, que estão muito mais conectados com o produto do seu trabalho. Né? Que eu, como psicólogo, o que é o produto do meu trabalho? É o bem-estar dos meus pacientes. E isso eu estou ali, né, em contato com eles. Né? Então, isso é um trabalho menos alienado, mas ainda assim, por ser um trabalho dentro do modo de produção capitalista, ainda assim alienado, porque não é eu que determino o preço do meu trabalho. Tipo assim, claro, eu determino o preço do meu trabalho, mas eu não posso determinar o valor que eu quiser. Né? As pessoas têm um dinheiro limitado para me pagar. Então, eu não determino o valor do meu trabalho, eu não determino a demanda, tipo assim, eu não tenho ideia, entendeu, de quantas pessoas vão precisar do meu trabalho, se vai ter gente precisando do meu trabalho daqui a tanto tempo. Então, ainda assim é um trabalho alienado, tá? Mas menos. Tá? E, bom, gente, aí tudo isso, né, foi tudo um prenúncio, né, falando do que então é psicologia histórico-cultural. Eu vou passar mais rápido sobre isso, mas enfim, como eu falei, tá, o Vygotsky é o principal autor, muito, muito bom, tá? Se vocês quiserem pesquisar sobre ele, tem muita obra. Como eu falei. Quem falou sobre ele na nossa aula, acho que foi o professor de história. Pode ser, porque assim, ele é muito grande, tá muito grande mesmo. Na área da educação, como eu falei, mais, né? Mas principalmente na área da psicologia em geral, né? Como eu falei, ainda em português temos poucas obras deles, né, publicadas, porque ele é um autor que escreveu muito, temos poucos textos, né? Luria, esse cara também é muito famoso, ele é estudado assim, na área de neurologia, tá? Ele foi um cara que estudou muito o cérebro, de coisas assim que, a pessoa que perdeu a fala, né? Por exemplo, alguma lesão cerebral e tal, o Luria estuda muito isso, e ele é estudado em outras áreas também. Leontief e Gartnik são os nomes menos conhecidos aqui, tá? Mas esses 4 são os principais, né? Principalmente o Vygotsky e o Luria também, né? Esses 2 são os principais. São psicólogos, então, que trabalhavam na União Soviética, né? Eles trabalhavam na União Soviética, eram russos, começaram ali a trabalhar em 1922, né? A União Soviética é fundada em 1922, e por ser, né, então, psicólogos que estavam na União Soviética, eles tiveram toda essa visão diferente, né? Uma visão já baseada no materialismo histórico dialético, né? Muito diferente, né, gente, do que eu falei antes, do que foi o desenvolvimento da psicologia no Ocidente, né? Nos Estados Unidos, na Europa, principalmente. Que eram países, claro, capitalistas, né, e que tinham uma outra visão sobre o que é ser humano e, por consequência, o que é saúde.
né? Então, esses psicólogos da União Soviética foram muito diferentes, né? Então, não é à toa que toda a teoria que eles desenvolveram tem esse outro olhar, né? E principalmente comprometido com a superação da sociedade capitalista, né? Porque eles viram que na União Soviética, né, estava se criando uma outra sociedade, né? Não dá para dizer, né, que a União Soviética superou o capitalismo, né? Mas ela estava tentando fazer isso, né? Infelizmente acabou em 1991, né? É uma das partes mais tristes da nossa história. Inclusive, né, gente, não sei se vocês percebem, assim, né, mas essa tal da época de ouro do capitalismo, né, que foi ali no final da Segunda Guerra, né, então, décadas de 50, 60 e 70 principalmente, o capitalismo dava resultados para os seus trabalhadores, né, nesses países, claro, Europa, né, e Estados Unidos, porque tinha a União Soviética ali também dando resultado para os seus trabalhadores. Então, eles tinham que, para manter esse certo controle, dar algumas migalhas, né? Isso. Então, tudo que a gente vê hoje, né, do chamado do Estado de Bem-Estar Social Europeu, né, que é lá nos países da Europa, né, tem lá saúde, educação muito boa e gratuita, e todo mundo vive bem, e todo mundo ganha bem e tal. Isso só existiu porque tinha ali no lado, né, a União Soviética era uma parte na Europa, né, uma boa parte na Ásia, mas estava ali no lado dando resultados também. Tanto é que depois, quando ela cai, no início da década de 90, e todos os países socialistas acabam caindo também, né? Não todos, né? Mas a maioria, foi só ladeira abaixo o capitalismo, né? Então, assim, o capitalismo nos Estados Unidos, na Europa, só não vem mais dando resultados, né? Nem nesses países, né? Os Estados Unidos, a gente, sim, existe hoje 40% de taxa de pobreza nos Estados Unidos, gente. Pensa, o país mais rico, entre muitas aspas, né? Tipo assim, o país com o maior PIB nominal do mundo, 40% das pessoas estão em insegurança alimentar, sabe? Tipo assim, que não sabe se vão comer no outro dia, as 3 refeições, que não sabem se vão conseguir pagar o aluguel no outro mês. Então, você que, né, o capitalismo está em declínio, e principalmente desde o final, que não tem mais, né? Não existe mais um grande adversário ali, né? Tem a questão da China hoje, que, enfim, é uma outra questão, né? Vamos falar aqui, mas, enfim, a China está um pouco apresentando isso hoje, assim, um outro modelo, uma outra forma, né? Que está rivalizando aos poucos também, né? Mas, enfim. Quais são os principais conceitos aqui, tá, gente, da psicologia histórico-cultural? O trabalho, então, como eu falei, o trabalho, ele é um constitutivo da subjetividade humana, tá? A gente entende que o ser humano, na sua constituição mesmo, o trabalho está no cerne disso, no sentido de que e quando a gente fala de trabalho, claro, não é para confundir com o trabalho assalariado, que é específico do capitalismo, mas o trabalho como uma atividade, né? O ser humano pensar assim, né, lá atrás, a gente era nas cavernas e tal, a gente começou o quê? Os nossos intelectos a desenvolver quando a gente começa a trabalhar na natureza, né? A gente pega uma pedra e afia essa pedra, e vê que com essa pedra afiada a gente consegue cortar outras coisas, e aí faz um machado, aí com esse machado a gente corta a árvore, e com a árvore... A criatividade. Isso, desenvolve a criatividade, exato. Então trabalha nesse sentido, assim, a atividade humana de mudar a natureza. Isso é constitutivo principalmente da subjetividade humana. Tá? O desenvolvimento dialético e cultural. Tá? Assim, a gente entende que nós, enquanto seres humanos, estamos em constante desenvolvimento, né? E a gente faz a mediação, que é o próximo conceito importante aqui, que é essa mediação da nossa subjetividade com a cultura, com o exterior. E a gente, ao mesmo tempo, produto dessa cultura, mas produtor dessa cultura. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali fazendo parte da cultura, como uma parte dela, né, e fazendo ela, a gente é também influenciado por ela, né? Então, por isso que vocês veem que não tem como pensar nisso se não for pela lógica dialética, né? Porque se tu pensa assim, tá, ou tu é influenciado pela cultura, ou tu que faz a cultura, na lógica clássica, né? Por isso que, na minha visão, a lógica dialética é muito superior, porque ela permite um entendimento muito melhor das coisas, né? A gente entende que essa contradição é real e ela existe, né? A gente é produto e produtor ao mesmo tempo da cultura. E essa mediação com a realidade, ou seja, a gente não está no mundo simplesmente passivamente, né? Ou de forma direta com ele. A gente está sempre mediando esse contato com o mundo por outra coisa. Como eu falei lá atrás, a gente usava ferramentas, né? A gente sempre mediou essa relação com o mundo com ferramentas, né? Mas depois, né, gente, isso foi um grande salto na história da humanidade, surge isso aqui, né? Que é a capacidade da gente falar, né? Da capacidade de a gente criar coisas, né? Que a gente chama de linguagem, né? Palavras para representar coisas do mundo e, através disso, voltar para dentro, né? Tipo assim, a gente cria um conceito sobre algo no mundo e, a partir desse conceito do algo no mundo, a gente vai lá e internaliza esse conceito. Para poder se expressar. Não entendi. Seria mais ou menos isso. Criar um
um cenário para poder se expressar facilmente através dele? A linguagem. Isso. A gente só consegue fazer isso porque a gente fala, né? E aí isso é fundamental, porque assim, de novo, vai falando de psicoterapia, né? O que a gente faz, né? Então, psicólogo. Basicamente. A gente fala, né? E é isso. Então, mas por isso que você vê que, na minha visão, as outras teorias, né, da psicologia, elas não dão ênfase suficiente para a linguagem. Porque para nós, aqui, a linguagem é um conceito fundamental, porque ela é a mediação principal que a gente faz com a realidade e com os outros seres humanos, né? E ela é quem fundamenta a cultura, né? A cultura, na verdade, é uma nova criação a partir da linguagem. Então a gente vai produzindo linguagem, vai conversando com outros seres humanos e com isso a gente cria a cultura, né? E a arte aí dentro disso, né? Todo o resto a partir disso. O mundo individual, o mundo externo. Isso. Tudo através da linguagem. E se você parar pra pensar, a gente tem essa vozinha interna, né? Ah, se tem. E essa vozinha interna é em português, certo? É, em português. Então, vocês pensam que... E vocês veem como isso... eu acho muito interessante essa área de pesquisa, assim, né, gente? Que é pesquisa como pessoas de linguagens diferentes pensam, né? Porque isso influencia muito, entendeu? Eu, por exemplo, estou tentando, né, gente, assim, de forma muito humilde, aprender chinês, né? Mandarim. E a linguagem, né, mandarim, ela é uma linguagem totalmente diferente, estruturada muito diferente do português. Então, por exemplo, a gente vê que no mandarim, gente, é uma linguagem muito direta, muito objetiva, entendeu? Eles falam assim, tipo, isto é tal, sabe? Tipo assim, não tem muito floreio, não tem muito uso de... por exemplo, não existe conjugação verbal, né? É só o verbo, né? Não existe conjugação de gênero, né? Os substantivos e adjetivos é tudo gênero neutro, né? Então, nesse sentido... Não, e assim, o mandarim, ele é fácil por esse sentido, entendeu? Ele é uma linguagem muito lógica, sabe? Isso é fácil nele, né? O que não é fácil, óbvio, tu aprender uma coisa... Assim, né, gente? Nossa, eu tô estudando há um ano, não sei nem escrever nenhum, assim, né? Não, você escreveu um. Talvez você escreveu um. Mas enfim. São desenhos. Os desenhos, os pictogramas, né? Então, Mas você vê como isso pode mudar muito. A forma como a gente pensa, né? Sente Claro. Sente, né? Claro. E aí, esse é o conceito que a gente chama de internalização, tá? Que primeiro, a gente desenvolve algo interpessoal, ou seja, entre seres humanos. E a partir disso, a gente internaliza isso como algo intrapessoal. A linguagem é o perfeito exemplo disso, tá? O Piaget, por exemplo, foi esse que eu falei antes, no começo. Foi um psicólogo suíço, né? Não comentei, mas o Piaget é da Europa, né? E o Vygotsky estuda muito o Piaget. E o Piaget fez um trabalho excepcional, assim, de estudo de crianças, né? Ele foi um dos primeiros a pegar as crianças, realmente estudar elas, ver como que elas aprendem, como que funciona todo o aprendizado. Né? Tanto é que todo o sistema de educação hoje, né? Ele é feito baseado nessas pesquisas do Piaget, né? A ideia, por exemplo, da gente separar em séries, né? Por idade, tudo isso vem das pesquisas dele, tá? E aí o Vygotsky vê que as crianças, primeiro, aprendem a falar sempre como uma forma de se comunicar entre pessoas, né? Com a mãe, principalmente, né? E depois que ela internaliza isso como uma vozinha interna. Tá? Tu vê que a vozinha interna, ela surge depois que a linguagem está estabelecida no meio externo. Tá? Isso vai também influenciar, por exemplo, na cultura. Né? A cultura, a gente primeiro, ela tá lá, tá no mundo já. A gente vem no mundo, a cultura já tá aqui. A gente primeiro percebe toda essa ética, essa moral, né? Por exemplo, é errado roubar o amiguinho, é errado bater no amiguinho, entendeu? Isso tá ali já, né? A gente primeiro vê isso e depois a gente internaliza. Então esse processo constante de ver algo no interpessoal primeiro para depois no intrapessoal. Tá? Esse é um conceito bem importante. E a partir disso, a gente tem todas as funções psicológicas superiores, tá? É o que a gente chama, principalmente consciência, linguagem, como eu já falei, pensamento, emoções, criatividade. Aqui tem uma lista que não tem como exaurir ela, né? Tipo assim, existem N funções psicológicas superiores, tá? Essas funções psicológicas superiores, né, na visão do Vygotsky, né, da psicologia histórico-cultural, elas são funções que não são biológicas, tá? Porque vão existir as funções primárias, né, gente? As funções biológicas primárias. Que é, por exemplo, fome, né? O ser humano sente fome primeiro, né? E aí a gente sente essa coisa aqui, só que até um pouco errado isso que eu falei, porque não é como se a gente sentisse fome, a gente sente alguma coisa. Mas a gente não entende como fome, né? Mas a gente vai lá e sente uma coisa no estômago, sabe? Deve ser uma dor no estômago, né? Que a gente sente. E aí o choro, que é a principal reação, né? E aí tu recebe o alimento ali no seio, né? E isso vem. E a mãe sabe que fome. Depois, exato. Depois que a gente aprende, né, o que é o conceito de fome, a gente pode daí não chorar mais, né? A gente pode, falar, mãe, estou com fome, me dá alimento. Você vê como a sensação de fome é uma sensação biológica, mas
a comunicação, né, da necessidade da fome já não é. Já é uma coisa construída na linguagem, construída na cultura, né? Então, para a psicologia histórico-cultural, aqui, gente, as funções superiores, elas são totalmente culturais, tá? Culturais, são desenvolvidas de forma cultural, né? Inclusive, né, não falei do nome, né, mas é por isso o nome, né, história cultural, né, e histórico, justamente porque a cultura tem uma história, né? Então, assim, a gente cresceu no Brasil, né, agora eu, né, na década de 90, né, Na década de 60. 60, vocês nos anos 2000 já, né, a Gabi, não sei, década de 90, 2000, então, assim, a gente tem um tempo histórico definido, um país, né, específico, e a gente recebe toda essa aculturação aqui. Vai ser muito diferente para alguém no Japão, na década de 70, ou no Japão na década de 90, para alguém na Argentina, na década de 30, ou na Argentina de hoje, enfim. Ainda mais agora tá vendo como. Ah, é. Já dá só. Bom, então o que é de conclusão, né, que a gente tira desses conceitos da psicologia histórico-cultural, né, e de como que a gente conecta tudo isso, né? Como o trabalho fundamenta a subjetividade, tá? Porque, como eu falei, trabalho, né, como atividade na natureza. No capitalismo, o trabalho é alienado. Tá? Ou seja, no capitalismo, o trabalho, a gente trabalha, mas a gente não tem contato com o produto do nosso trabalho. Então, mas ao mesmo tempo, a gente só tem acesso a tudo na vida por meio do dinheiro, logo a gente precisa trabalhar. Ou seja, aí, gente, vai se criar, né, um clima terrível, né? Vai se criar algo que é insuperável, que é a gente precisa trabalhar, mas o nosso trabalho é uma bosta, a gente não gosta do que a gente faz, a gente não tem como gostar do que a gente faz, né? Como eu falei, tem trabalhos, eu vou falar disso, tem trabalhos que podem ser um pouco melhores, eu gosto do que eu faço, mas nem sempre, né, gente? Até porque assim, eu gostaria de estar ganhando R$200 numa sessão que eu faço, que é o justo, inclusive assim, o valor mínimo, né, é mais de R$200 hoje em dia, 200 e pouquinho, né? Eu nem poderia estar cobrando menos de R$200, mas eu não posso cobrar R$200 porque ninguém paga, né? Então eu adoraria estar ganhando R$200 por sessão e, sei lá, trabalhar 5 horas num dia, que já é bastante coisa, gente, assim, atender 5 horas, uma coisa que exaure muito, né? E ganhar, por exemplo, R$1.000 por dia, o que no final de 20 dias úteis do mês vai dar 20 mil por mês. Pô, eu acho que eu merecia 20 mil por mês, entendeu? Com certeza. Mas não ganho nem perto disso, entendeu? Então, assim, apesar de eu gostar do meu trabalho, tem isso, entende? Mas já é um adoecimento a menos gostar. Né? Claro. A questão da recompensa, aí tem outros caminhos, professor. Mas, assim, ter um mínimo de simpatia, né? Até para desempenhar, né? Da maneira com certeza. como cada um desempenha. É fundamental, só. Com certeza. É porque eu já peguei esse ciclo, eu sei que é muito importante. Claro. E, gente, né, como eu falei, né, como tudo se transforma em mercadoria, a cultura também se transforma em mercadoria, né? Então, a gente tem um acesso muito limitado ao que nos faz realmente humanos, né? Que é o que, né, gente? Eu vou depois mostrar aqui, né? Pô, eu poder praticar um esporte, né? Eu poder ir num cinema, ir numa peça de teatro, ou fazer um teatro, né? Ou exercer uma arte, né? Tipo, tocar algum instrumento. A gente tem um acesso muito limitado a isso. Inclusive se locomover pela cidade, né? Se locomover pela cidade, claro. Perfeito, porque assim, aí a gente tem, por exemplo, Porto Alegre, Casa de Cultura. Ótimo lugar, perfeito. Mas é no centro. Se tu mora na Zona Sul, entendeu? 40 minutos, quase 1 hora pra chegar lá. Né? E tem que pagar o ônibus, que é quase R$6 hoje. Então tem tudo isso. O acesso a isso, né, é limitado. E quando tem, é limitado, né? E quando tem, aliás, é longe, né? E é localizado. Isso é como o senhor estava falando antes. Descobrir as pedras, né, bater nelas, construir fendas nelas e ir cortando o caminho. Perfeito. É isso. Perfeito. Não tem outra solução. E aí aqui, né, gente, sobre o tempo também, né? Então tudo isso também, tá, beleza, vamos supor que tu mora perto da Casa de Cultura, tem acesso ali a coisas que tu gosta, que são de graça, mas tu trabalha 44 horas por semana, tu chega em casa podre, descansado, tu não vai ter tempo também e não vai querer ter energia pra fazer isso, né? Então também tempo é uma coisa. E aí a educação também, falando, né, do nosso contexto aqui de educação popular, também é uma mercadoria e também tem um acesso limitado. Então se tu quer também, daqui a pouco tu quer ser um cientista, tu quer estudar coisas muito legais, muito interessantes, tu não pode ter acesso a isso, né? Ou tu pode, mas vai ter que ficar muitos anos sem receber nada, né? Até quem sabe conseguir um concurso aí numa universidade, né? Professor, mas enfim. A gente precisa mudar esse discurso aqui da afirmação. Porque ultimamente tem se falado muito, né, dessa crítica que é verdadeira, mas para eles que são tão jovens, soa como
uma Pessimista. dificuldade maior, sabe? É uma vou chegar lá. que eu vou conseguir transpor. Tá, não, sim. Não, perfeito. Pegar leve. A gente vai chegar lá. Aí, psicoterapia, né, gente? Eu vou dizer assim, eu, como psicólogo, sou muito contrário a esse discurso da psicoterapia como uma grande panaceia, né? Assim, não sei o que, terapia. Gente, tem casos que beleza, né? Realmente precisa. Mas tem casos que não tem o que fazer, entendeu? Quem sabe o que tu precisa é de um emprego melhor. Ou ter mais tempo, né? E não a psicoterapia, né? Mas, claro, pode ser um auxílio, principalmente como uma forma de desenvolvimento. Nós, na psicologia histórica cultural... Oi? Só para poder se estabilizar de uma forma que Perfeito. Perfeito. Isso, pode ser exatamente, pode ser esse momento, essa necessidade, beleza, tô passando por muita coisa ruim na minha vida, tô sofrendo muito aqui, beleza, sobrecarregado, posso usar isso como um espaço para botar ordem nos pensamentos, entender minhas emoções, né, conseguir ser ouvido, né, gente, assim, eu tenho pacientes que quando eles estão ali no momento, né, da sessão, o momento da sessão é o único momento que eles são ouvidos, né, ninguém ouve eles, nunca. E no casamento? Ela se sente acolhida, ela consegue se expressar de uma forma que ela não vai se sentir criticada. Perfeito, não vai se sentir julgada, né? Isso é um termo muito importante, O que muito acontece na sociedade é as pessoas se fechar para comunicação com outras pessoas pelo fato de ela ser criticada, julgada e às vezes ser tratada como uma maluca. Muito bem, isso também, né? E, enfim, eu acho que, como tu falou, né, agora, a gente também tá numa questão muito melhor hoje de um aceite melhor também, né? Tipo assim, não é mais coisa de maluco, né? Por exemplo, meus pais achavam isso, né? Hoje em dia até minha mãe até hoje, assim, não aceita, né? Fazer, né? Mas porque, né, ainda é visto como essa coisa muito... Nossa, eu vou... vou estar admitindo aqui que eu sou fraco, né? Enfim. O meu pai é mais ligado com esse pensamento de tu tá... Quando tipo, eu tenho uma irmã que ela vai fazer terapia agora. Ele liga a terapia mais com um sentimento que tu tá sendo um pouco fraco na vida. Exato. E tipo, mas é sobre isso também, né? Tipo assim, a gente não pode, né? Não consegue resolver tudo sozinho, né? Às vezes precisa. Claro. Então tá, né? O que a gente pode fazer, né? Depois de tudo isso, então agora que eu chegar até o ponto que eu falei. É só ruim? É só mais uma merda, né? Não dá pra fazer nada? Não, né? Claro que não, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Primeiro, sim, né? Buscar a psicoterapia quando necessário, tá? Hoje, gente, existem... Porque, assim, a psicologia virou um cursinho da moda, assim, né? Muita gente é formada em psicologia hoje. O Brasil é o segundo país que mais tem psicólogos no mundo, tá? Só perto dos Estados Unidos. Na última vez que eu acho do número, é tipo 400 mil psicólogos tem no Brasil. Então tem muita gente nova, né, recém-formada, que realmente começa a atender por valores muito baixos, tá? Que a gente chama de valor social, tá? O problema, né, gente, é que o conselho de psicologia ele não deixa a gente divulgar valores, né? Eu não posso, por exemplo, no meu Instagram profissional lá dizer, olha, estou aqui atendendo a R$50 a sessão. O que a gente pode fazer sobre trabalho alienado, né? Bom, aí que entra a educação para buscar outros trabalhos que sejam menos alienados, né? Ou, né, gente, até botei aqui assim, ou beleza, tu admite que vai ser isso, mas aí tu busca uma remuneração que seja o suficiente para, beleza, meu trabalho é uma bosta, não gosto do que eu faço, mas recebo bem o suficiente para viver minha vida, entendeu? Ou é a resignação do tipo assim, beleza, é assim, reconheço que é assim, mas busco uma melhor remuneração aqui para viver minha vida bem igual. Ou busca lá, né, perguntar, eu fui para esse caminho aqui, né? Não fui para esse caminho, ele foi para esse caminho aqui, né? E aí, gente, falando sobre cultura, né, a gente tem que tentar buscar espaços, né, de expressão cultural e convívio social. Então, assim, como, né, até a Gabi falou, às vezes esse lugar ele é afastado, né, a gente não consegue chegar fácil, mas, né, existem, né, eu acho que assim, a gente tem que tentar, né, lugares de danças, né, ou uma prática de esporte, né, a prática de música, literatura, né, clubes aí de leitura, tem vários clubes gratuitos, teatro, práticas de teatro, né, tem lá na Casa de Cultura, por exemplo, né, também tem aulas de dança lá, enfim. Infelizmente, né, no Brasil, se perdeu muito a cultura das associações, né, de bairro. Isso é uma coisa que a gente deveria voltar a tentar trazer mais, porque, né, uma associação de bairro geralmente é um espaço onde tu pode oferecer esses lugares aí que é mais localizado, né, dentro do bairro lá e tal. Em Porto Alegre há 20 anos, né, quando terminou o projeto de descentralização de cultura. Tu vê, nem a Cidade Baixa tem, né? Pois é, mas nem tem mais na Cidade Baixa. Não tem mais nem. Até a Terreira saiu do CB. Até o Aimar saiu do CB. Tá lá um baita de um prédio enorme, construído.
Qual prédio? Aquele azul e preto e branco da revista. Ah, aquele grandão lá. Aquele é o famoso lá, é no terreno da Terreira. Ah. Da Terreira. Ah. Nossa, mas eles venderam, será? Ou... Sim, assim, ó, o terreno tinha um dono, e o dono morreu, aí os 2 filhos correram, né, com uma terreira lá do espaço, porque ficaram com medo, né, que teve toda a campanha do Defendo, né, nos anos 90, início dos anos 90, não lembro bem, e aí eles ficaram morrendo de medo, que imagina... Fossem pegar, assim... Que alguém vai te dar. Nossa. Sim, porque é um terrenão no meio da quadra, né, bem no meio da quadra, assim, né. E aí ficou um tempão fechado, tempão. Agora, em 2 anos, construiu. Meu que comprou e construiu. É horrível, mas é feio, horrível. A cidade baixa tá toda. Bom, aí, né, gente, o que mais, né? Visto que tudo isso que a gente falou é um problema sistêmico e não apenas individual, a organização política também, na nossa visão, né, também é algo terapêutico, né, nesse sentido. Porque quando a gente adquire a consciência de tudo isso que a gente estava falando aqui, é muito fácil, como falou, entrar nesse pessimismo, né? Entrar assim, tipo assim, pô, então tá tudo uma bosta, né? Então, gente, a única solução para isso é estar junto de outras pessoas que também pensam assim e que, por sua vez, vão ter uma visão de, beleza, podemos mudar, tá? Porque assim, né, gente, o acesso, né, a essa vida plena, né, de abundância material e cultural já é possível, tá? Já é. Esse discurso, né, vem muito esse discurso dos jornais econômicos, tá, tipo assim, o Brasil precisa crescer, né, e, tipo assim, o Brasil é muito pobre ainda, e precisamos crescer para distribuir o bolo, né, tem que crescer o bolo para distribuir o bolo. Óbvio, né, beleza, a gente pode e deve crescer mais, mas assim, a gente já tem, hoje, condições materiais para todo mundo ter casa, por exemplo, né, a gente está vendo a quantidade de prédios novos sendo construídos aí, que vão ficar vazios, né. Porto Alegre, né, gente, esse número é assustador para mim, tá? Tem cerca de 500 mil imóveis vazios, tá? 500 mil imóveis vazios. E, se não me engano, 10 mil, ou um pouquinho menos de 10 mil moradores de rua, né? Então tem 500 mil imóveis vazios e 10 mil moradores de rua, ou seja, não precisava existir morador de rua, né? Pra mim, né, gente, a expressão maior disso, tá? É ali na esquina da Lima e Silva com a Loureiro, que tem aquele hotel que foi fechado. Tem um hotelzão, um prédio enorme que foi fechado. Isso, faz um tempo já, uns 4 anos, eu acho que foi fechado, tá fechado lá. E tem morador de rua morando na marquise ali embaixo. Gente, um hotel, tem tipo, sei lá, 100 quartos vazios ali, com cama, com banheiro, com chuveiro, e tem gente morando na rua embaixo. O Zé Caleiro, né? Ele disse, para tudo, né? Para tudo, chama bombeiro, chama polícia, pousa avião, helicóptero, e tem um cara dormindo aqui do lado do mercado público. Tem um cara. Diga. O símbolo maior disso pra mim é o Cais Foodtop. Vocês conhecem o Cais Foodtop? É na Mauá, com uma... É na esquina da Mauá, com alguma das coisinhas. É um prédio que foi construído durante a ditadura para ser habitação social. E nunca foi habitação social. Aí foi outras coisas públicas, enfim. Mas nunca serviu para o propósito que ele foi construído. E aí ficou abandonado há muito tempo, e aí faz uns 5 anos, assim, é recente, que foi comprado por uma construtora e virou um prédio de Airbnb. Olha aí. Chamado Cais. Tem um rooftop ali no restaurante. E é um prédio que não é divulgado como Airbnb, mas ele é divulgado como seu apartamento que paga investimento, bom investimento. E aí são aqueles apartamentos que tem Sem América, sabe? Tem mercadinho automático ali embaixo. Porque não pode, né, ter Airbnb em habitação social, né? Que era para ser habitação social. Por isso que eles não podem divulgar, eu acho, que é Airbnb. E já foi ocupado 3 vezes ao longo desse tempo. Justamente por movimentos de moradia reivindicando isso, porque foi construído com esse propósito, serviu esse propósito. E aí, recentemente, foi... Enfim, né, e organizações políticas, né, como a gente, né, tá numa agora, educação popular, né, associação de bairros, como a gente falou, cozinhas comunitárias, né, movimentos sociais em geral, tudo isso vale, né, até partidos políticos, né, que pode ser uma opção também, apesar de ser muito demonizado hoje, né. E mais, né, buscar espaço de convívio social, né, onde nós sejamos aceitos e nos sintamos confortáveis, né, relações, né, cultivar, tentar buscar relações amorosas de amizade que nos fortaleçam, nos acolham, né, não nos julguem, né,
e que nos desenvolvam enquanto seres humanos melhores, né? Ou seja, vê que eu estou trazendo aqui coisas... E tu vê, de novo, eu trouxe aqui a psicoterapia como um fator, né? Beleza, pode ser necessário, pode ser importante, mas tudo isso também é, né? E aí aqui, ó, que é o ponto, Rosane, ó, lidar com essa contradição, tá? Que é entre ser pessimista com a realidade, tá? Enxergar todo o sofrimento e o adoecimento do mundo, mas saber, e saber que nada vai mudar amanhã. Tá? Amanhã nada vai mudar, tudo vai continuar igual. Mas, ao mesmo tempo, né, saber que tudo pode mudar. Porque o que a gente viu aqui é que nada disso surgiu, né? Nada disso, assim, é divino. Foi construído. Exato. Então, se foi construído... Pode ser construído ou... Exato. Então, pode mudar, né? Então, assim, ter esperança também que não foi sempre assim. Não precisa ser sempre assim, né? Só depende da nossa organização, né? Então, acho que lidar com isso, assim, é importante ter o pessimismo, eu acho. E ter a racionalidade de ver que tudo tá uma merda, mas ao mesmo tempo, saber que, beleza, se tá assim, pode ser diferente também. E não adotar o discurso que a gente ouve muito, né? Vai, a tendência é piorar. Então. Tá ruim o atendimento do posto de saúde, onde, não sei mais aonde. Eu acho que vai piorar. Não. A gente tá aqui pra coisa melhorar. Exato. Todos os dias, o dia todo. E eu trago também, ó, essa frase que eu acho muito interessante, esse conceito, tá? Porque eu acho que isso conecta muito com o que também é a importância que eu tentei trazer já na aula de matemática, né? Aprender matemática, aprender as ciências, né? A física, a química e a biologia, e todas as outras matérias, né? Tipo assim, né? Dominar a língua portuguesa, né? História, filosofia, geografia, porque tudo isso, ao meu ver, vem com essa função, que é desnaturalizar a realidade. Ou seja, porque quando a gente naturaliza as coisas, significa que ela não muda, não pode mudar. É o que, se vocês forem notar, gente, é o que acontece muito nos noticiários econômicos por aí, tá? Por exemplo, a gente viveu recentemente a reforma da Previdência, certo? O que se falava nos jornais? Não, a Previdência está em déficit. A gente tem que reformar a Previdência, a gente tem que aumentar o tempo de contribuição, porque senão vai acontecer uma catástrofe. Ou seja, isso é um discurso naturalizante. Ou seja, está dizendo assim, não, a economia é assim, é uma lei. Né? Assim, o governo tem que gastar menos do que arrecada. Entendeu? Isso é uma lei natural e econômica. Não tem como mudar. Né? Ou seja, se a gente percebe as coisas, a gente começa a desnaturalizar isso. Dizer assim, não, por quê? Né? Por que precisa ser assim? Talvez não tem que ser assim. Né? E agora a gente está vendo que o presidente do Banco do Brasil que falou que fazia esse discurso está enrolado até o pescoço com o caso do não, realmente. E aí essa frase da Rosa Luxemburgo, né? Grande Rosa Luxemburgo, que foi uma marxista da Alemanha, né? Foi morta pelos nazistas. Depois de tudo que foi falado agora, nem tão. Tu percebe que ela literalmente faz todo sentido essa frase. Exatamente. E eu ainda trouxe isso, né? Claro, uma citação de uma marxista alemã, né? Do início do século XX, beleza, mas que ainda Mas eu trouxe também dois que eu ia mostrar. Já é tarde, né, gente? Vai pôr no grupo pra gente ter. Vou. Né? Gente, isso aqui, eu ia botar a música, né? Eu até cheguei a baixar, mas já é tarde, não vou botar as músicas, né? Mas, não. Essa música aqui, gente, pra mim é sensacional, tá? Não sei se vocês conhecem El Efecto, tá? O drama da humana manada é o que eu tenho tatuado aqui, né? Essa parte aqui. Que é haja coragem, o fogo ele agoniza, mas não morre, né? E haja coragem. Acho esse jogo de palavras muito legal, né? Se a chama se organiza, o que ocorre? Reaja. Né? E essa bandinha aqui, infelizmente, é uma banda meio pequena, assim, né? Elas quase nunca fazem show, assim, é bem raro, assim. Você acredita, Rosane, que eles fizeram um show, essa banda, no 512, ali. Tipo assim, uns 2 anos atrás, eles fizeram um show no 512 ali. E eu fui, putz, é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Aí eu fui ver no Instagram, no outro dia, o Instagram deles, assim, quase nunca tem nada, eles nunca postam nada, assim. Postaram assim, show incrível e tal, no 512 em Porto Alegre. Não é possível, cara, que eles estavam aqui. Assim, eu moro, sei lá, 20 metros dali, né? E eu não fui. Você viu 24 horas atrasado no Instagram? Ou tu viu? Não, eu vi depois, né? Pois é. Daí a gente tem vontade de... E ainda mais essa parte também de uma música nova, foi do Planet Hemp, Distopia, né? Um dos caras vai fazer com que geral acredite que só existe um único exclusivo modo de vida nesse mundo, que é o modelo controlado por eles, né? Repense, reflita, recuse e resista.